PowerPoint é muito pequenino. Vou recorrer aqui aos papéis também. Mais bom dia, muito obrigada pelo convite e saúdo todos os presentes. Penso que me estão a ouvir bem? Sim. Ora bem, eu falo-vos hoje então sobre um pensamento saudável para uma mediunidade equilibrada. Isto porque melhores pensamentos também levam a uma melhor interação entre o médium e o mundo espiritual, levando então para uma mediunidade equilibrada. E eu vou começar aqui pela mediunidade, que também já foi falado, algumas já foram faladas, eu vou repetir algumas delas. Portanto, o que é a mediunidade? Portanto, a mediunidade nós podemos considerar a mediunidade a sensibilidade sentida por uma pessoa através da influência dos espíritos, tal como os 5 sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, facultam ao ser humano a percepção do mundo interno e externo. Um sexto sentido, não é? O sentido extrasensorial, permite-nos o contacto com o mundo dos espíritos. De facto, todos nós temos sensibilidade para receber as influências espirituais, no entanto, nem todos somos suficientemente sensíveis para produzir fenómenos mediúnicos. E então, qual é a diferença? Quando nós reencarnamos, o nosso corpo inibe as percepções espirituais. E podemos dizer que o médium, ele é alguém com uma abertura que permite essa percepção. Então, esta abertura, ela existe efetivamente no nosso corpo. A mediunidade é uma faculdade espiritual inerente a todos os espíritos. No entanto, quando reencarnamos, o corpo físico, com a sua densidade, limita essa sensibilidade. Então, mediante a estrutura física, o contacto com o mundo espiritual ela será maior ou menor. E o sexto sentido da sensibilidade extrasensorial está ligado, como a doutora já referiu, à glândula pineal, também chamada de epífise, conhecida como a glândula da mediunidade mundialmente conhecida. Ela é do tamanho aproximado de uma ervilhita e tem o formato de uma pinha. A glândula pineal ela tem a sua origem nas mesmas células que formam as células da retina nos olhos. E, na verdade, a glândula pineal é responsável pelo afloramento até da sexualidade e também da mediunidade. E, relativamente à sua estrutura interna, ela contém uns cristais de apatita responsáveis pela captação das ondas eletromagnéticas. E a concentração de cristais vai definir a capacidade de captação, digamos assim, magnética. Podemos dizer que, então, na mediunidade leve, existe uma menor concentração desses cristais de apatita, levando a uma menor captação magnética, mas que pode traduzir-se, por exemplo, na atividade como desdobramento. No entanto, no caso da mediunidade ostensiva, existe uma maior concentração desses cristais, levando a uma maior captação magnética e que pode resultar na mediunidade de incorporação. Allan Kardec, no livro dos médiuns, faz claro aqui a categorização dos fenómenos mediúnicos que nos vamos mostrar sobre eles hoje, com essa intenção. A glândula pineal ela está ligada ao metabolismo através da microcirculação sanguínea presente nesses cristais. Portanto, ela converte ondas eletromagnéticas num estímulo neuroquímico que poderá desencadear manifestações mediúnicas como a psicografia, a psicofonia, o dito transmediúnico e a possessão. E será que realmente, portanto, a mediunidade mais ostensiva ela pode ser considerada uma perturbação mental? Portanto, a ciência atual já considera a existência do transe e da possessão, como já foi dito, existiu até a classificação do SIDA, não é? E que, com o nome de transtorno de transe e possessão. Também no manual de diagnóstico
estatística de transtornos mentais, portanto o DSM, também em que consideram o transe e a possessão como um transtorno dissociativo, caracterizado por uma perda transitória da consciência da sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Apenas estados de transe involuntários e não desejados são considerados uma perturbação, não devendo ser classificados como doença quando ocorre apenas em situações adequadas ao contexto cultural ou religioso do sujeito. E quais são os sinais de que é apenas uma experiência cultural? Existe a ausência de sofrimento psicológico, a ausência de prejuízos significativos a nível social, escolar, a nível de trabalho, ou seja, a pessoa consegue trabalhar, consegue estudar, consegue relacionar-se economicamente. A experiência tem uma curta duração e ocorre episodicamente, consegue ter uma atitude crítica sobre a realidade objetiva da experiência e existe uma compatibilidade da experiência com o grupo cultural onde o indivíduo está inserido, cultural ou religioso, e não está associado a outros transtornos psicológicos, psiquiátricos. E a experiência gera normalmente um crescimento pessoal. A experiência ela é controlada e é uma experiência social, assim considerada. E os sinais de que pode ser um transtorno ou perturbação psicótica ou dissociativa em contexto religioso? Normalmente causa sofrimento, causa prejuízo moral, escolar e no trabalho, associado a outros sintomas também que são psiquiátricos, é incongruente muitas vezes com a religião e a cultura onde o indivíduo está inserido, não é voluntário, ou seja, involuntário ocorre até em qualquer lugar, pode acontecer, existem muitos casos desses, acaba por ser desestruturante, é indesejado, portanto não ocorre quando a pessoa deseja, e é persistente, às vezes mais de uma vez por semana, às vezes mais de uma vez por dia, e existem muitos casos desses. A mediunidade e a função da medial precisam de ser muito bem compreendidas para que a mediunidade não seja diagnosticada como uma doença primária. E perante este tipo de sintomas, o indivíduo deve fazer, deve procurar ajuda e o entendimento, não sendo espírita, preferência da orientação kardecista e, se necessário, procurar um especialista em saúde mental, apesar de muitos especialistas não terem abertura para este campo que é a mediunidade. A doutrina espírita convida-nos a uma reforma íntima e nós já ouvimos falar muitas vezes que mudar realmente os nossos pensamentos de negativos para positivos ajuda-nos a ultrapassar uma série de obstáculos. Mas nesta sociedade impaciente, baseada numa cultura de quero tudo já e sem esforço, mudar de hábitos tornou-se um suplício. E não porque seja difícil, mas porque de facto nós não abrimos espaço suficiente para que se torne um hábito. E continuamos a dizer então que a vida é complicada e que estamos cá para sofrer e que as coisas são muito difíceis de mudar. Há muito este pensamento negativo na nossa cultura e que queremos ainda acreditar que muitas vezes até será melhor mudar o outro à nossa volta, não é? E acreditamos muitas vezes que nós é que estamos certos e que aí os nossos problemas eles vão terminar. E demoramos muitas vezes a aceitar que a solução para o problema das nossas vidas está em nós mesmos. Nós é que de facto temos que mudar, nós temos que crescer. E a ciência ajuda-nos a este nível. É claro que, neste caso da doutrina espírita, fala-nos sempre da necessidade dessa reforma íntima tão importante e que eu creio que é importante para todas as pessoas, mas sem dúvida para quem tem mediunidade, qualquer tipo de mediunidade, não é mais ostensiva ou não, essa reforma íntima, ela de facto é extraordinariamente importante,
mas às vezes é difícil de chegar a essa reforma íntima. Muitas vezes nós não sabemos ao certo como é que o havemos de fazer, mas há um caminho para isso. E, portanto, nós sabemos hoje, a ciência diz-nos que a ciência, que o cérebro ele é plástico, que de facto as pessoas evoluem se desejarem muito, se de facto elas crescerem, amadurecerem interiormente. E já ficaram para trás as teorias sobre a morte dos neurónios e que eles já não se regeneram, portanto já têm muitos anos, já está ultrapassado. E hoje sabemos que os neurónios eles geram novas conexões e permitem-nos aprender até o dia em que nós morremos. A plasticidade cerebral demonstrou que o cérebro ele é como se fosse uma esponja e ele é moldável e que continuamente nós vamos reconfigurando o nosso mapa cerebral. E já isto em 1890 já se falava sobre isto e até os neuropsicólogos e outras pessoas estudiosas destas áreas também confirmam essas mesmas teorias. Nós hoje em dia sabemos que nós criamos mesmo novos neurónios. Não acreditávamos nisso há uns anos atrás, mas agora sabemos que criamos novos neurónios. E o próprio interesse em querermos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes e a motivação para sair da zona de conforto convidam, de facto, o nosso cérebro, através desta neuroplasticidade, a uma reorganização constante. E este processo ele está presente nas pessoas desde o nascimento até à morte. A questão é que muitos de nós consideram, não é, por falta de conhecimento, que nós não podemos mudar. E eu ainda hoje em dia ouço muitas vezes isso: nós não mudamos, efetivamente, depois de nós vamos ser assim até morrer. Mas isso não é verdade. E muitas vezes até ouvimos, infelizmente em muitas casas espíritas, eu também já ouvi, que nós temos que nos resignar, portanto, que nós temos aqui a orar. Por isso, realmente, o aceitar, na questão de que nós temos dificuldades no meio da vida, tem muitas dificuldades todos os dias, nós devemos aceitar aquilo que se passa na nossa vida, no dia a dia, não devemos fugir daquilo que é a nossa realidade, mas devemos ter um olhar sobre aquilo que nós podemos fazer de melhor para a nossa vida. E que a oração, efetivamente, ela é extraordinariamente benéfica, seja a nível físico, todos nós sabemos que é a nível espiritual. Mas não chega. Há algo mais que se pode fazer para que realmente essa reforma íntima ela seja mais permanente e que seja, digamos assim, mais constante e que ocorra efetivamente a partir do nosso cérebro, para que depois ela se explane pela nossa vida, nomeadamente na comunicação com os espíritos. Portanto, o que nos acontece diariamente está nas nossas mãos e nós não estamos condenados a sofrer internamente. E relativamente à fatalidade, porque existe ainda esta cultura de fatalidade, ou seja, nós estamos cá para sofrer, isso a mim faz uma certa confusão. Recorrendo aqui ao livro dos Espíritos, mas a Kardec, na questão 851, diz o seguinte: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a esta palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio, ou seja, onde é que está a nossa responsabilidade, a nossa força de vontade? E a resposta é o seguinte: a fatalidade ela só existe no tocante à escolha feita pelo espírito. Ao se reencarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consciência da posição em que se encontra. Fala nas provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. E a vontade é esta nossa vontade
faculdade em melhorar e fazer essa reforma, em melhorarmos a nós mesmos interiormente, que fará toda a diferença em qualquer pessoa, muito mais em quem tem uma prioridade mais ostensiva. E será que o nosso pensamento ele afeta a mediunidade? A qualidade dos nossos pensamentos ela vai efetivamente determinar a qualidade das nossas emoções, que por sua vez determinará a qualidade das nossas ações, que repetidas formarão os nossos hábitos. E podemos dizer que esses nossos hábitos, ao longo dos anos, formam a nossa personalidade. E então, os espíritos que se relacionam connosco, por sintonia, vão ser os relacionados aos nossos hábitos, às nossas emoções e, é óbvio, aos nossos pensamentos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo pelo mal? E a resposta é a seguinte: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Neste caso, esta atração, falamos na questão da sintonia pelo pensamento, da vibração que causam as nossas emoções. Se os nossos pensamentos determinam as nossas emoções, as emoções causam um campo eletromagnético onde existirá de facto essa sintonia, seja com os vivos, seja com os mortos, não é? E outra pergunta. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai do rato. Ou seja, nós podemos afastar, nós podemos cortar, diminuir a nossa sintonia com, digamos, espíritos mais inferiores. E através da mudança do nosso pensamento, isso poderá ser feito. Por que meio podem neutralizar a influência, podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? É óbvio que praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, não é? Também somos influenciados pelo outro lado, mas isto por uma questão de sintonia, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente do que vos exaltam o orgulho, pois esses vos exaltam pelo lado fraco. Jesus disse-nos: orai e vigiai. Orai, nós já sabemos. E vigiai o quê? Os nossos pensamentos e as nossas ações. E realmente vigiar os nossos pensamentos poderá ter um efeito muito positivo no nível do pensamento e nessa sintonia com o mundo espiritual. Num estudo recente feito pela Universidade de Londres e que foi publicado, esse estudo afirma que para transformar um novo objetivo ou uma atividade em algo automático, de tal forma que não tenhamos de ter vontade, não é necessário a nossa vontade, precisamos de cerca de 66 dias a 90 ou 100 dias de prática diária nesta mudança. De facto, o que é que são, se nós vermos bem, o que é que são 3 meses para a mudança da nossa vida e até para a regulação dessa mediunidade, a nossa mediunidade? É muito pouco tempo. Esse tempo é necessário para sermos capazes de fazer a mudança que de facto nós desejamos, e isso torna-nos livres e poderosos.
Temos de não escutar a nossa voz interior, que nos diz que nós estamos cansados, é óbvio que a vida é muito curta para não ser aproveitada, e o nosso cérebro ele está muito treinado para criar desculpas constantes e continuar na sua zona de conforto. Nós temos que esperar isso. E essa voz interior muitas vezes é mais forte do que nós, não é? E até pode ser convincente, e às vezes nós realmente não queremos bem mudar. Eu trouxe, e vou-vos falar de alguns exercícios que nós podemos fazer realmente para que os nossos pensamentos possam ser mais positivos, para que haja esta reforma íntima. Estes exercícios eles devem ser praticados pelo menos durante estes 3 meses, de preferência diariamente. Estes exercícios, no fundo, já são também comprovados pela ciência. Eu utilizo-os diariamente nas minhas consultas e posso-vos dizer que como resultados não são só estes, mas são um pouco mais, mas que feitos regularmente, diariamente, eles têm resultados verídicos e transformam de facto a nossa vida. O nosso pensamento ele tem um poder extraordinário sobre a criação da nossa vida. Nós sabemos hoje, através da ciência da física quântica, que o nosso pensamento, a observação da nossa vida e dos nossos pensamentos muda a nossa vida. Portanto, isso já está mais do que comprovado. Muitos médicos já seguem este tipo de orientação e, felizmente, seja de doenças físicas, doenças psicológicas, elas acabam muitas vezes por ser resolvidas seguindo esta linha, ou mudadas, seguindo esta linha da ciência que nós não podemos ignorar, não é? E, no fundo, também a doutrina espírita, e eu considero como uma ciência, ela é uma ciência e deve estudar também estas questões para acompanhar o resto da ciência em si. Falo-vos da gratidão. Eu não sei que tempo, perdi muito tempo, não sei quanto tempo eu tenho. Vamos mais um bocadinho. Eu falo-vos aqui da prática da gratidão. E, de facto, a gratidão ela estimula o sistema de recompensa do cérebro localizado no núcleo accumbens. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer no nosso corpo, que vai libertar a dopamina, que irá dar a sensação de otimismo e felicidade. A dopamina ela permite a noção de prazer e persistência. O sistema de recompensa do nosso cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima. E a gratidão, ela também favorece a produção de ocitocina, que estimula o afeto, reduzindo bastante a ansiedade, o medo e a fobia. E na internet ouvimos muitas coisas sobre gratidão e achamos que é algo assim muito simples e muito leve. Não é. Efetivamente, a gratidão ela transforma imenso o nosso cérebro, acaba por transformar a nossa vida. Já existe um doutoramento na área da gratidão que realmente comprovou que a gratidão feita no Brasil, por uma psicóloga, a doutora Márcia Luz, e que de facto está comprovado, eu também participei lá um bocadinho no estudo, e que está comprovado realmente a eficácia da gratidão. A ocitocina ela é segregada no nosso hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através da glândula chamada, que se chama pituitária, e que liberta a ocitocina para a corrente sanguínea. Exercitar o sentimento da gratidão dissolve o medo, a angústia e os sentimentos de raiva, melhorando a nossa inteligência emocional. Isto é ou não é a dita reforma íntima? É. Não é? Muitas vezes nós não sabemos como é que vamos, não é só a ideia, infelizmente, não é a ideia que acordo de manhã e vou pensar, hoje vou ser uma pessoa boa. Só que mediante aquilo que nos acontece no nosso dia-a-dia, nós não sabemos como é que vamos pôr em prática esse ser uma boa pessoa, porque nós somos constantemente estimulados por situações que nos desafiam. Então, às vezes é difícil dizer assim, então agora vou ser grata. Não é? Alguém buzinou porque eu ia tão muito infeliz no meu caminho, ia a conduzir e ouvi aqui um palavrão que me disseram na rua, então agora vou ser grata por isso.
é difícil. Todos nós até entendemos que nós, de facto, devemos ser pessoas que devemos entender os outros, não fazer juízos de valor, que devemos agradecer sempre, mas que vamos pôr isso em prática, não é? E muitas vezes as terapias, a parte da psicologia, têm dificuldade em ter efeito, porque não existe digamos, um plano. E esta parte até da gratidão, que vai dar de forma íntima, é difícil de pôr em prática. Eu fui estudando ao longo do tempo, não é? Este não é o meu trabalho. Cheguei à conclusão que até de forma simples se pode colocar em prática esta questão da gratidão. Uma delas é, por exemplo, todos os dias, tem que ser todos os dias, durante 3 meses, ou então mesmo até 100 dias, ter um caderninho e, na primeira semana, escrever 3 situações pelas quais nós somos gratos na vida. Na segunda semana passamos para 6, na terceira semana passamos para 10 e mantemos este registro durante os 90 dias, pelo menos. Parece simples, é simples, lá está, nós arranjamos mil e uma desculpas para não o fazermos, se vocês tentarem, porque tem que se fazer o jantar, porque depois isto, depois aquilo, mas o efeito nota-se, e nota-se ao final do mês. Este é o primeiro exercício com respeito à gratidão. Para além da gratidão, nós também podemos ter aqui um outro cuidado em não reclamar. E isto porquê? Porque reclamar, de facto, faz mal. O cérebro humano, quando enfrenta o desconforto, vai procurar uma válvula de escape. No entanto, como o cérebro aprecia a eficiência, quando aprende o comportamento, ele passa a repeti-lo como o facto de reclamar. Há uma organização para facilitar o fluxo de informações, tornando o hábito cada vez mais fluido, o que faz que, com o tempo, nós nos tornemos mais negativos do que positivos. E, no fundo, reclamar é uma tentativa dessa válvula de escape que pode tornar-se um vício, e torna-se um vício, reclamar torna-se um vício, muito semelhante ao fumar e até ao beber álcool. Ao reclamarmos, de facto, nós podemos até desenvolver aqui um transtorno de distemia, que é uma depressão de longa duração, em geral leve, mas porém constante na vida. E de tal forma que a pessoa perde quase a sua vibração, ou seja, a pessoa perde a sua energia. E nós, de certeza, temos na nossa vida pessoas que acabaram por este campo. E são pessoas que até têm maior vontade em ajudar o outro, mas que o cérebro habituou-se a reclamar. Eu já vi, já estive de perto, já convivi com pessoas em centros espíritas que exerciam mediunidade e que tinham distemia. Estavam nesta depressão leve, mas constante. Por muito que a doutrina espírita seja, digamos assim, frequente, ou digamos, os ensinamentos da doutrina espírita estejam frequentes no dia-a-dia e nos estudos, realmente a mediunidade, ela mesmo só com esses ensinamentos vai ter dificuldade em ser equilibrada. Tem que existir uma mudança a nível do pensamento. Existindo esta mudança a nível do pensamento, deixando de reclamar, as mudanças elas vão de facto existir. Tem que haver algo mais para além, digamos assim, dos ensinamentos da própria doutrina. E digamos que além deste pessimismo crónico, em que a pessoa não consegue sequer sentir prazer no que faz, às vezes a pessoa torna-se irritável no convívio com as outras pessoas e os prejuízos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, de facto, vão ser vários. Aqui também, o que é que acontece a nível do cérebro com a
reclamação. As sinapses, elas disparam, ou seja, ao longo do cérebro há uma coleção de sinapses do próprio neurónio, mas separadas por um espaço vazio, que nós chamamos de sináptica, e sempre que temos um pensamento, uma sinapse dispara uma substância química através da fenda para outra sinapse, construindo assim um ponto sobre o qual um sinal elétrico pode cruzar, transformando as informações relevantes que estamos a pensar. A carga elétrica é acionada e as sinapses crescem mais próximas e, em conjunto, a fim de diminuir a distância que a carga elétrica tem de atravessar. O cérebro altera-se fisicamente para tornar mais fácil e mais provável que as sinapses adequadas partilhem o químico. Ou seja, ter um pensamento facilita tê-lo outra vez. Por isso é que, tanto para o pensamento positivo como para o pensamento negativo, torna-se quase como viciado. E nós temos que ter esta atenção. Portanto, o pensamento, a reclamação em si, ela de facto é viciante por estas questões. Não é pela vontade da pessoa. Ou seja, a pessoa não tem vontade de ser mazinha e está sempre a reclamar. O cérebro adquiriu foi este ritmo. E a partir dali, às vezes, é muito difícil desmontar este ritmo do próprio cérebro. No entanto, isso não é impossível. Estou a ir um bocadinho mais para a frente, questões muito mais neurológicas do que outra coisa. E, portanto, vou passar aqui um bocadinho para a parte prática. Como é que nós podemos combater o não julgamento? Também muito simples, mas eficaz. Que nós podemos aqui utilizar, como no caso também da reclamação, nós podemos utilizar um objetozinho como uma pulseira no nosso pulso, uma pulseira vermelha, em que o nosso cérebro identifica o vermelho como algo que nosso toque, não é? Que nós devemos parar de reclamar e parar de julgar. No caso da reclamação, nós primeiro vamos deixar de reclamar, tentar deixar de reclamar da boca para fora. E neste caso, como é? Porque de facto vocês estão de reparar à nossa volta, as pessoas normalmente reclamam bastante. E é automático, não é? Como eu já referi, pelo próprio mecanismo do cérebro. Se nós tivermos uma pulseirinha vermelha, um elástico, qualquer coisa, o cérebro vai identificar que nós temos que parar de fazer algo. No caso da reclamação, nós vamos deixar de reclamar da boca para fora quando olharmos para esse estímulo, digamos, a pulseirinha vermelha. Se nós formos a meio da palavra, ou a meio da frase, nós vamos parar ali naquele momento e vamos evitar continuar com a reclamação. No caso, se estivermos, por exemplo, numa conversa, perguntam muitas vezes, se estiver numa conversa com amigos, estamos todos a reclamar de tal serviço, de tal situação, e eu agora vou deixar de falar. Sim. Não continue essa reclamação. Não faça a mesma reclamação que a outra pessoa está a fazer. Não é? Diga, pois, as coisas são assim, são desta forma, ou não entre na reclamação. E esta é uma maneira. Parece impossível, mas não é, porque o cérebro vai estar a identificar a nossa pulseirinha vermelha e a certa altura, normalmente, para nós começarmos a fazer este processo, é claro que tem que ser diário e demora cerca de mais ou menos de 15 dias. No entanto, eu já verifiquei que muitas pessoas numa semana conseguem diminuir as reclamações em grande escala. É de pessoa para pessoa e também é do próprio comprometimento que a pessoa tem com ela, não é? E fazer o exercício em si funciona muito bem. Este ciclo de reclamação, de facto, e a enxurrada de neuroquímicos prejudiciais diminui, e posso-vos dizer que, ao longo do tempo que eu fui verificando, é que a ansiedade, a perturbação da ansiedade diminui incrivelmente. No caso do não julgamento, que também é um pouco na lógica da reclamação, não é? O que é que nós podemos fazer? Nós muitas vezes julgamos os outros, não é? Isso é natural, está presente em nós, e aqui o não julgamento
ser da boca para fora, porque normalmente nós tendemos a julgar o outro para ser diferente, porque sabemos que vamos ser confrontados. O exercício tem que ser interior, é difícil, é mais difícil do que a reclamação, a conselho de vermelha está lá, vai-nos ajudar, mas é preciso algo mais. E na questão do julgamento, quando nós verificamos que estamos a julgar outra pessoa, normalmente o exercício é o seguinte, é encontrar logo a seguir duas qualidades. Ou seja, nós não vamos deixar que os demónios façam aquelas ligações entre as sinapses assim com tanta velocidade. Neste caso, aquelas que são mais, vão ser mais prejudiciais na segregação das substâncias que não são boas para nós. No fundo, nós, ao acabarmos logo, nós temos esse julgamento a nível do pensamento, ele vai existir na mesma, inicialmente ele existe. Posso-vos dizer que depois ele diminui incrivelmente. Nós deixamos quase de julgar os outros, isso não está tanto presente em nós. Reduz, pode reduzir muito. E só logo a seguir a termos esse nosso pensamento, esse julgar o outro, seja coisas grandes ou pequeninas, nós devemos lembrar-nos, devemos introduzir na nossa vida duas qualidades. E nós, às vezes, não encontramos qualidades em quem nós não gostamos. Só que, como nós estamos aqui a beneficiar com este nosso cérebro, este marinhado de neurônios, para logo a seguir influenciarmos, no fundo, o nosso pensamento, influenciarmos as nossas emoções, toda a neuroquímica, a nossa vibração e a nossa sintonia com o mundo espiritual, para regularmos a nossa comunidade, não podemos esquecer que o tema é esse. Nós podemos fazer o seguinte, trazer então duas qualidades que às vezes são difíceis, mas uma qualidade olfativa ou uma qualidade física que não são propriamente as emocionais, nós temos tanta dificuldade em procurar quem não estamos, não é? Porque não somos perfeitos, ninguém está aqui para ser santo. Nós conseguimos encontrar, muitas vezes, que a pessoa se veste bem, tem que estar ligada aos motivos, que a pessoa se veste bem. E isso já conta. A nível neuronal, já há uma data de neurônios que estão ali a organizar realmente para começarem a fazer ligações uns entre os outros mais benéficas à nossa saúde. Seja olfativa, a pessoa tem um perfume que é agradável, e então todos os dias quando encontrarmos aquela pessoa e nos vier à mente, fulano é assim, é assado, não sei o quê, mas ela veste-se bem, mas ela com um perfume, não é agradável, mas então tentamos, então quando gostamos ou quando fazemos um esforço por encontrar naquela pessoa alguma característica positiva, é trabalhadora, é simpática, é uma pessoa dedicada, então vamos, não é preciso mais do que dois. Se quiserem um terceiro quarto, se calhar também não vamos entrar aí pelo golfe, não é de encontrarmos aí muitas coisas que não há essa necessidade. E a mudança a nível neuronal, ela vai de facto acontecer através desta neuroplasticidade. Eu vou referir aqui um outro campo, que é a questão do perdão. O perdão, ele é também importantíssimo, de facto, para o equilíbrio do nosso cérebro e também para, digamos assim, o equilíbrio do resto das nossas, até depois da nossa relação energética com o mundo espiritual. Vou aqui a uma parte, portanto, os estudos concluem que o córtex pré-frontal é responsável pela nossa racionalidade e pelo nosso comportamento social e emocional. Assim se descobre que o ato de perdoar está diretamente relacionado com a nossa avaliação consciente dos factos e não com os nossos sentimentos. O córtex pré-frontal é responsável pelas nossas tomadas de decisão ao longo da vida. Então, o ato de perdoar passa por ser uma opção consciente, uma mudança que decidimos fazer na nossa vida. E esta mudança trará uma maior paz, uma maior leveza à nossa vida, a sublimação tão desejada. É claro, nós não vamos só ligar-nos a um ou ao outro, ou seja, não vamos só perdoar, não vamos só agradecer, como eu disse inicialmente, nós vamos tentar fazer diariamente, de uma forma assim simples, estes exercícios. O perdão traz em si, então, de facto, muitos benefícios
E com a prática do perdão, quebramos o ciclo uma vez que a prática estimula o núcleo da RAF, do cérebro, e aumenta a produção de serotonina, tão conhecida, provocando sentimentos de felicidade. A prática do perdão intencional cria sinapses cerebrais, ou seja, novos caminhos de pensar e agir, novas ações que levam a uma mudança na nossa vida. E um exercício prático. Aqui, na questão do perdão, infelizmente eu ouço ainda hoje profissionais de saúde mental a dizerem que nós não temos que perdoar. É uma escolha de cada um. No entanto, efetivamente, traz muitas vantagens a nível neurológico e isso já é conhecido. Então, aqui a questão do perdão também posso dizer que é extraordinário, traz mesmo benefícios. Eu acompanho diariamente estas situações e é extraordinária a mudança. Neste caso, o que é que eu recomendo? Também é muito simples, até porque quando nós exageramos nos exercícios e nas mudanças que nós temos para o nosso cérebro, ele vai rejeitar. Nós temos que ter isso em atenção. Os exercícios têm que ser diários, contínuos durante a preferência de 3 meses, mas têm que ser, digamos assim, muito simples, porque o cérebro ele rejeita, porque não quer gastar energia e não nos quer, digamos assim, ver em grandes mudanças. O cérebro aí faz com que nós não criemos, não ficamos parados. Então vamos fazê-lo assim de uma forma muito simples, mas também profunda. E aqui o que é que eu normalmente recomendo? Colocar no telemóvel 2 minutinhos ali no alarme, em que nós vamos fechar os olhos, respirar fundo e vamos imaginar a nossa vida desde que somos pequenos até hoje, em 2 minutos. O que às vezes não conseguimos chegar à idade adulta. Mas como temos o dia seguinte, aí nós de facto vamos no dia seguinte continuamos, não é? Essa imaginação. Nós vamos visualizar, tentamos recordar das pessoas que estiveram connosco ao longo da vida e que de certa forma com os quais nós criámos aqui alguma falta de empatia, não é? Tivemos aqui alguma mágoa. E essas pessoas elas virão, porque a nossa intenção é essa, essas pessoas elas virão à nossa mente. Aquela, se calhar, a nossa colega da primária, se calhar um professor tal, depois quando começamos a trabalhar, se calhar alguém da nossa família, dos nossos relacionamentos amorosos, essas pessoas virão naturalmente. E quando nós, de olhos fechados, porque estamos aqui numa pequena meditação, visualizamos essa pessoa à nossa frente, nós vamos dizer o nome dela, Maria, por exemplo, e vamos intencionar o perdão. Porque se nós perdoarmos, nós muitas vezes dizemos, eu sei que eu sou perdoo toda a gente, só que o cérebro não vai entender isso. O cérebro terá muita dificuldade em se organizar e passar a ter aquele efeito neurológico que nós queremos. Então, o que é que nós fazemos? Nós, naqueles 2 minutos, para além de estarmos, só vos posso dizer, não é aqui, a trabalhar o nosso foco, que é tão importante, tem resultados muito positivos, nós, de facto, nós dizemos o nome da pessoa e intencionamos o perdão. Com uma frase que eu normalmente passo esta frase que me veio à mente, portanto, eu creio que ela tem resultados muito positivos, que é: Maria, eu perdoo-te, perdoo-me também, estamos perdoadas. E imaginamos essa pessoa aí para o lado esquerdo do nosso cérebro, que já é a programação neurolinguística também junto, e vai seguir o Manuel. E, Manuel, eu perdoo-te, perdoo-me também, estamos perdoados. Aquele colega de trabalho, ou aquele nosso patrão, não é? Jesus, eu perdoo-te, perdoo-me também, estamos perdoados. E colocamos a pessoa para a esquerda. Bate os 2 minutos, abrimos os nossos olhos, respiramos fundo, seguimos a nossa vida. Claro que tudo isto pode ser junto com mais exercícios, não é? Depois, se calhar, escrevemos aquelas razões pelas quais somos gratos, não é? E durante o dia continuamos a ter a pulseirinha vermelha para não reclamarmos, depois não julgarmos. Ao julgarmos, nós colocamos 2 situações que serão positivas relativamente a essa pessoa, ou seja, são exercícios simples que, feitos diariamente, vão ter mesmo resultados. Ao termos resultados, eu aqui quero levar, é óbvio, para o campo da maternidade.
esta reforma íntima, que ela ocorre através da mudança do nosso pensamento e a nível ideológico, vai se traduzir numa comunicação mais salutar com os espíritos, com o mundo espiritual, seja de cá para lá, seja de lá para cá. E é aí que a mediunidade, ela de facto, ela torna-se mais equilibrada. Refiro-me muitas vezes a mim mesma, não é? Mas a várias pessoas que já atendi com mediunidade e que de facto foram evoluindo ao longo do tempo a sua mediunidade desta forma. E também vos posso dizer que uma mediunidade regulada, como o doutor também falou, tem benefícios muito grandes. Eu vejo que pessoas que têm uma mediunidade um bocadinho mais extensiva, tendo estes cuidados a nível cerebral, resolvem muito facilmente problemas na vida. Melhoram interiormente a relação com os outros, resolvem problemas familiares, passam a ter um trabalho muito mais produtivo, calmo. O trabalho não custa. As pessoas sentem-se libertas daqueles tais pesos, daquelas dores. Portanto, a minha proposta é esta, tenho aqui um bocadinho mais, mas vou ficar por aqui, para além daquilo que, no fundo, a doutrina espírita nos traz, por que não também incluirmos estes exercícios, esta mudança do nosso pensamento, do nosso dia-a-dia, também para termos uma mobilidade equilibrada. Espero que